Luciano Hang, o liberal de palanque, agora quer que o governo fiscalize e apreenda produtos de seus concorrentes para igualar o jogo. Em vez de lutar por menos burocracia e tributos para todos, ele pede que o Estado nivele tudo por baixo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Sopa de Letrinhas, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. O dono da Havan, Luciano Hang, um empresário muito famoso nas redes sociais, está endossando a fiscalização e a regulamentação estatal para proteger seu império varejista da concorrência dos marketplaces. Em um post no Twitter, o empresário que se posiciona como liberal agora pede para que o governo seja implacável com a Amazon, o Mercado Livre e a Shopee, porque vendedores que atuam nos sites dessas empresas estão oferecendo produtos mais baratos para o consumidor brasileiro, o que Luciano vê como injusto. É o corporativismo no seu formato mais puro. Quando não consegue competir, chama o papai Estado para quebrar o concorrente. A operação da Anatel, que apreendeu mais de 1.400 produtos nos depósitos dessas plataformas, não passa de um teatro regulatório para agradar o lobby do varejo tradicional. 1.000 produtos na Amazon, centenas de drones irregulares aqui e ali, tudo sob a desculpa esfarrapada de proteger o consumidor. Proteger de quê? De pagar mais barato? De ter mais opções? De não precisar se submeter aos altos preços e ao péssimo atendimento do varejo brasileiro tradicional? O problema começa quando tudo que entra no Brasil precisa ter a homologação da Anatel e ser aprovado pelo Estado. Vamos falar a verdade que ninguém quer admitir. O consumidor brasileiro está pouco se lixando para o selinho da Anatel. O que ele quer é um produto que funcione a um preço acessível e seja entregue rapidamente na porta de casa. E se esse produto vem da China, dos Estados Unidos ou de Marte, não faz a menor diferença, desde que atenda às suas necessidades. A homologação da Anatel é mais um desses rituais burocráticos brasileiros que servem apenas para encarecer produtos e proteger mercados cativos. É o mesmo princípio da reserva de mercado de informática dos anos 80, quando o governo proibia computadores importados para proteger a indústria nacional. Resultado, ficamos décadas atrasados tecnologicamente. Portanto, o certo é o governo parar de onerar e prejudicar com leis inúteis tanto as empresas nacionais quanto internacionais e aquelas que importam produtos mais baratos para permitir que todos esses players concorram de forma justa no mercado, sem benefícios para nenhum dos lados. Hoje, um drone que custa $200 nos Estados Unidos chega ao Brasil por pelo menos R$1.200, muitas vezes até mais caro do que isso, a depender do modelo. Após passar pelo filtro regulatório da Anatel e pelos impostos de importação, aí chega uma plataforma digital oferecendo o mesmo produto por menos de R$800. E o empresário tradicional grita: não pode, é contrabandeado, cadê a fiscalização? O mais revelador dessa história é ver empresários se fazendo de defensores do livre mercado enquanto pedem mais regulamentação estatal. É como um jogador de futebol que reclama ao juiz quando o adversário faz um gol legal. Ei juiz, eles estão jogando melhor do que nós, isso não pode. O que o varejo tradicional está pedindo não é igualdade de condições, é proteção estatal contra a concorrência. Quando falam em responsabilizar as plataformas criminal e tributariamente, o que estão pedindo na verdade é: por favor, governo, dificulta a importação e encareça os produtos importados para que essas empresas não possam competir conosco. A verdade é que não existe competição injusta, apenas competição, e quem vence nos preços, mantendo a mesma qualidade, consegue a venda. Se realmente defendessem o livre mercado, estariam pedindo para o governo reduzir impostos e burocracia para todos os players, não aumentar a fiscalização sobre seus concorrentes. Estariam lutando para simplificar as regras, não para complicá-las ainda mais. Mas não, querem que os outros enfrentem a mesma burocracia infernal e altas taxas que eles enfrentam, em vez de lutar para que todos sejam mais livres. Isso tudo, no final das contas, só legitima a atuação do Estado de fiscalizar, regular e taxar, como se essas operações fossem justas e legítimas. Os empresários brasileiros, infelizmente, não parecem reconhecer qual o verdadeiro problema nessa história, e que não é a concorrência externa o inimigo real, mas todo o custo Brasil e o preço da bota do Estado brasileiro. O argumento clássico, como gosta de dizer Luciano Hang, é que ninguém tenha privilégios ao pagar menos impostos. Se todo mundo fizer o certo, tenha certeza de que os impostos irão baixar para todo mundo. Traduzindo essa linguagem emboladinha: aumentem os impostos dos meus concorrentes primeiro e depois a gente conversa sobre baixar para todo mundo. É a típica mentalidade de quem quer nivelar por baixo. Por isso, o Brasil não avança e estamos sempre estagnados.
É cada um querendo ser beneficiado às custas da maioria. É como se o governo desse um tiro na perna dos empresários brasileiros com impostos, burocracia e regulamentações sufocantes. Só que em vez de lutar para tirar a bala e recuperar a mobilidade, esses empresários pedem que o governo também atire na perna dos comerciantes e empresas que importam produtos. E aí comemoram, viu? Agora estamos todos no mesmo nível. Mas isso não é justiça nem isonomia, é mediocridade compartilhada. Um verdadeiro liberal lutaria para reduzir a carga tributária sobre todos os players, não para aumentá-la sobre os seus concorrentes. Essa é a diferença entre um empresário de verdade e um rent seeker. O empresário quer menos intervenção estatal para todos, o rent seeker quer mais Estado para os outros. Vamos ser francos sobre o que realmente incomoda o varejo tradicional brasileiro: a concorrência. Durante décadas, esses caras tiveram um mercado cativo. O consumidor não tinha escolha, ou comprava na loja física, pagando o preço que eles queriam, ou ficava sem produto. As grandes redes eram monopólios regionais. Chegavam numa cidade do interior, montavam uma mega loja e pronto, controlavam o mercado local. O consumidor que quisesse comprar eletrônicos, roupas ou eletrodomésticos tinha que se submeter aos preços e condições delas. Não tinha Amazon para comparar o preço. Não tinha Mercado Livre para ver avaliações de outros compradores. Isso mostra o quanto a internet e a variedade de lojas online mudaram drasticamente a realidade do comércio no mundo. Agora que o consumidor pode comparar os preços, ler avaliações, comprar direto do fabricante, ter o produto entregue em casa, aí o bicho pega. A alta margem que o varejo tradicional cobrava se tornou insustentável e, em vez de se adaptar, inovar, melhorar o serviço, preferem chorar para o governo. A Anatel diz que 20% dos celulares vendidos no Brasil são contrabandeados, como se isso fosse necessariamente ruim para o consumidor. Mas vamos analisar os fatos. Um iPhone que custa $800 nos Estados Unidos chega ao Brasil por valores superiores a R$5.000, chegando a custar R$7.000 nas lojas oficiais. A diferença não é apenas o câmbio, são impostos absurdos, a pouca concorrência e toda a cadeia de intermediários que vive sugando o consumidor brasileiro. Quando alguém compra um celular contrabandeado por R$2.000, está fazendo exatamente o que qualquer consumidor racional faria, buscando o melhor custo-benefício. O produto funciona, é da mesma marca, tem as mesmas especificações, oferece a mesma utilidade, mas custa 1/3 do preço oficial. O pessoal do varejo tradicional adora usar o argumento da garantia para assustar o consumidor. Ah, mas se você comprar do marketplace e der problema, não vai ter garantia. A questão principal que estamos defendendo é sobre a liberdade de escolha. Se o consumidor X se sente mais seguro com um produto com uma longa garantia, tudo bem, compre o que achar melhor. Mas nem todos se importam com garantias e preferem pagar metade do valor, ou menos, num produto sem garantia ou com uma garantia muito curta. Na prática, a garantia oficial brasileira é mais uma taxa disfarçada que você paga antecipadamente. É como um seguro que você espera nunca precisar usar, porque quando precisa, descobre que tem 1000 letrinhas miúdas que invalidam sua cobertura. Boas marcas frequentemente dão garantias aos seus consumidores, melhores do que aquela garantia exigida pelo Estado. As plataformas de marketplace também possuem sua própria garantia, além de terem sistemas de avaliação que forçam os vendedores a manter a qualidade. Não precisamos dizer que um vendedor que entrega produtos ruins rapidamente perde a credibilidade na plataforma e para de vender por falta de confiança dos compradores. É um sistema de autorregulação muito mais eficiente que qualquer selinho governamental. Nos Estados Unidos, as plataformas são responsabilizadas por produtos roubados, mas no contexto correto. Lá, produto roubado é crime porque viola direitos de propriedade, não porque não tem um selinho do governo. Nos Estados Unidos, você pode vender qualquer produto que não seja roubado, falsificado ou perigoso, sem precisar pedir permissão para um bando de burocratas. A diferença é que lá eles distinguem entre crime real, roubo, fraude e protecionismo disfarçado, falta de certificação governamental. Se um produto funciona e não causa dano, o consumidor tem o direito de comprá-lo, independentemente de ter passado por um ritual burocrático. Aqui no Brasil, transformamos tudo em crime. Importar sem pagar imposto é crime. Vender sem certificação é crime. Competir com o varejo tradicional virou quase crime também, pelo jeito. E se você for vender frutas e legumes numa praça pública, é capaz do fiscal da prefeitura te multar e confiscar seus produtos por não ter o documento de permissão emitido pela prefeitura. Ou seja, ações voluntárias que podem te tirar da miséria e da dependência estatal são crimes se você não pagar uma taxa para a máfia. Não se engane, essa não é uma batalha entre legal e ilegal,
É uma batalha entre o modelo antigo de negócios, que dependia de informações assimétricas e falta de opções do consumidor, e o modelo novo e digital, que empodera o consumidor com informações e escolhas. A verdade é que o varejo tradicional não está preocupado com a segurança do consumidor, mas sim com o próprio bolso. As plataformas digitais eliminaram certas vantagens competitivas de antigamente, como localização privilegiada, informações exclusivas sobre produtos e preços, o alto custo para construir uma empresa e a falta de alternativas para o consumidor. A história está cheia de exemplos de empresas que pediram proteção estatal quando não conseguiram competir, e todas elas acabaram virando dinossauros ineficientes que atrasam o desenvolvimento de seus países. A indústria automobilística brasileira, protegida durante décadas por reserva de mercado, produzia carros obsoletos e caros, enquanto o resto do mundo avançava. Só quando a concorrência foi liberada é que carros brasileiros começaram a ter qualidade internacional. A telefonia brasileira, monopólio estatal durante décadas sob a famosa Telebrás, oferecia um serviço péssimo e caro, praticamente inacessível aos mais pobres e até à classe média. Só depois da privatização e da liberação da concorrência é que os brasileiros tiveram acesso a telefones decentes a preços razoáveis, e essa tecnologia se tornou popular. O varejo brasileiro está passando pela mesma transformação, e como sempre acontece, os dinossauros estão pedindo proteção estatal em vez de se adaptarem ao novo mundo e pedirem justiça real, que o governo pare de atrapalhar a todas as empresas com impostos e burocracias. No final das contas, quem deve decidir onde comprar é o consumidor, e não o empresário tradicional, não a Anatel, não o governo. Se o consumidor prefere pagar menos por um produto sem o famoso selinho da Anatel, é direito dele. Se prefere pagar mais por um produto oficial, também é direito dele. O livre mercado funciona da melhor forma quando há liberdade, ou seja, liberdade para vender, liberdade para comprar, liberdade para escolher. Não quando há regulamentação seletiva para proteger alguns empresários às custas dos consumidores. Por isso, o que os socialistas estão defendendo em última instância é que os consumidores sejam prejudicados com uma menor oferta de bens e serviços que acabarão por ficar mais caros num mercado fechado pelo governo. Afinal, no verdadeiro capitalismo, quem perde é quem não consegue agradar o cliente, e quem precisa se adaptar é o empresário, não o Estado, protegendo empresários incompetentes. Mas enquanto o Leviatã estatal brasileiro continuar a prejudicar e onerar todos os comerciantes, sejam eles vendedores de produtos nacionais ou importados, todos os brasileiros continuarão pagando mais caro. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!